Fala aí galera, beleza? Ó, professor Rodrigo na área e hoje com uma aulinha bem especial, viu? Uma aulinha bem diferente, uma videoaula sensacional para vocês e eu tenho certeza que vai ser de bom uso, galera. Pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar com a unidade do livro, dando continuidade ao livro, vamos trabalhar com a unidade 2, ali você vai achar o conteúdo na página 65 à página 67. Pessoal, o que está abordando aí essa situação desse livro? Nós vamos estudar duas ramificações do estudo da gramática, morfologia e sintaxe. O intuito dessa aula hoje é que você tenha domínio para compreender o que é morfologia e o que é sintaxe, essas ramificações da gramática, viu? Pessoal, vamos lá. Dando continuidade, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a questão da morfologia. Mas, professor, o que seria morfologia? Gente, vocês lembram que eu sempre falei para vocês que quando você for estudar alguma coisa, o interessante é você ir no título daquele assunto e passar a compreender aquele título. Por quê, professor? Eu tenho certeza que o cara, quando foi criar esse assunto aqui, quando ele estudou morfologia e colocou esse assunto, ele não fez de qualquer coisa. Falou assim, eu quero colocar morfologia lá e seja esse nome porque eu quero. Claro que não. Ele teve um motivo. E olha só, o interessante é sempre você vir na palavra e estudar a origem dela, a etimologia da palavra. Pessoal, presta atenção. Olha aqui, ó, palavra morfologia, galerinha. Olha, se eu cortar aqui, ó, separar morfo de logia. Professor, o que significa morfo? Morfo significa forma. E todos nós sabemos que qualquer tipo de ciência que você for estudar, que tem a palavra logia, você vai entender que indica estudo. Então, o que seria? Estudo das formas. Mas, professor, que forma seria essa? Galera, simples demais. O estudo da formação das palavras. Então, o que seria a morfologia para a gramática? Muito simples. Você vai estudar a palavra em toda a sua estruturação. Simples demais. Você começa ali com os fonemas, vai trabalhando radical, você realmente vai formar palavras. Outra coisa que é muito interessante no estudo da morfologia é que toda palavra que existe dentro da língua portuguesa, você vai encaixar numa classe gramatical. Nós temos 10 classes gramaticais. Qualquer palavra que existe vai ser encaixada dentro dessa classe gramatical. Mas qual é a primazia do estudo da morfologia? Você vai estudar a palavra de forma isolada. Pega cada palavrinha, encaixa na classe gramatical. Uma para lá e outra para cá. Cada palavra vai estar encaixada dentro de uma classe gramatical, beleza? Então esse é o estudo da morfologia. O estudo da morfologia seria estudar as palavras de forma isolada. Grava essa palavra, hein? Isolada. Professor, mas tem um chamado estudo da sintaxe. O que seria a sintaxe? A sintaxe é um ramo diferente da morfologia. Se na morfologia você estuda a palavra de forma isolada, aqui vai ser bem diferente. Você vai juntar essas palavras e você vai estudar a disposição dessas palavras entre si. Se na morfologia, no caso, professor, morfologia, né? No caso, a palavra é estudada de forma isolada e ela tem uma função isolada, na sintaxe já vai mudar. O que vai acontecer? Cada palavra dentro de um período, ela vai ter uma função entre outras palavras. Simples demais. Se aqui um exemplo, eu trabalho substantivo como uma classe gramatical, substantivo para morfologia é apenas substantivo. Agora, dentro da sintaxe, já é algo diferente. Você vai juntar esses termos. O substantivo vai ter outras funções. Ele pode ser um sujeito, um objeto direto, seja aquilo que ele possa ser como função sintática, beleza? Pessoal, agora vamos contextualizar um pouquinho, uma aulinha bem rápida, que vai abordar um pouco de história. Eu quero falar sobre isso aqui com vocês, tá? A chamada NGB. Professor, o que seria NGB? NGB, nomenclatura da gramática brasileira. Nomenclatura da gramática brasileira. Pessoal, antigamente se trabalhava de uma forma esporádica. Como assim, professor? Você tinha um gramático, cada gramático ali renomado, ele escolhia um nome para suas funções sintáticas, ele criava sua própria nomenclatura e passava a trabalhar. O que aconteceu? A galera percebeu que realmente o estudo da gramática estava um pouquinho bagunçado, certo? Tá bagunçado demais. Se reuniu essa galera, esses especialistas da gramática, e criaram a NGB, por volta mais ou menos ali do ano de 1958. Essa galera se reuniu, criaram a nomenclatura da gramática brasileira, criaram os nomes corretos para os termos morfológicos
e os nomes corretos para que você trabalhe da sintaxe das funções sintáticas. Um exemplo, antigamente o seu conhecido objeto direto, que é uma função sintática, ele era chamado por alguns gramáticos por terminações verbais. Ou seja, cada gramático escolhia o seu nome. E o governo, vendo que isso estava muito bagunçado, ele estabeleceu a NGB e espalhou por todo o território nacional. Turminha, o que aconteceu? Quando surgiu a NGB, se criaram umas funções sintáticas. Aquilo que você já é acostumado a estudar. Ou seja, função sintática é a função de um termo em meio a outros termos. Simples demais, galera. Presta atenção. Dentro das funções sintáticas, nós vamos ter os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Professor, mas o que seria termos essenciais? Simples demais. A palavra essencial indica aquilo que não pode faltar, galera. Um exemplo. Para que eu possa criar uma oração, que uma oração possa existir, eu trabalho com dois termos essenciais que também são chamados dos sintagmas maiores. O que seria? Um sujeito e um predicado. Ou seja, para que eu possa ter uma oração, eu tenho a necessidade de ter um sujeito e um predicado. Sem a presença desses dois, eu não posso ter uma oração. Por quê? É um termo essencial. Ele é essencial para que haja aquele período, beleza? Tem outros termos também, galera, chamados de termos integrantes. Professor, como assim? São termos que se integram dentro da oração para que eu possa ter uma complementação de sentido. Diferente dessa galerinha aqui, os termos acessórios, que por diversas vezes, na realidade, eles não têm nem necessidade de estar dentro de um período, mas eles entram dentro de um período, de certa forma, eles modificam o sentido daquele período, viu? Olha lá, então beleza, resumindo, entendemos o que é morfologia, entendemos o que é sintaxe, percebemos o surgimento da NGB, que foi algo muito interessante para que pudesse criar, de fato, a nomenclatura da gramática brasileira, e começamos a estudar as funções sintáticas, que são divididas em termos essenciais, termos integrantes e os chamados termos acessórios. Pessoal, o que a gente vai fazer com essa aula? No primeiro período, nós vamos estudar o que significa morfologia e sintaxe, só que o que nós vamos aproveitar? Nós vamos aproveitar para fazer uma espécie de revisão de algumas funções sintáticas para dar continuidade àquele nosso assunto que nós estávamos trabalhando, que é a análise sintática do período composto, tá? O que o professor vai fazer? Ele dividiu aqui algumas funções sintáticas e nós vamos recapitular, nós vamos trabalhar em modelo de revisão. Olha lá, galera, vocês lembram que eu falei para vocês que existem dois termos essenciais para que nós tenhamos uma oração? Sujeito e predicado. Vamos trabalhar o que são essas duas funções sintáticas, os chamados termos essenciais, os sintagmas maiores, sujeito e predicado. Olha só, galera, presta atenção. O professor criou uma oraçãozinha aqui, bem simples, e eu vou ensinar para vocês hoje. Na realidade, nós vamos recapitular, vocês vão reaprender como é que se acha um sujeito e um predicado. Presta atenção. Na oração, os alunos assistem a aula do professor Rodrigo. Que legal, sei que você está me vendo aí. Olha lá, galera, professor, o que eu tenho que fazer primeiramente numa análise sintática? Muito simples, entenda. Primeiramente, você tem que ir no verbo. Professor, por que o verbo? O verbo eu considero, e a maioria dos gramáticos vão considerar, como o termo morfológico mais importante entre os 10 termos. Porque sobre ele, galera, tá todas as informações. Tudo que você quer saber, você tem que ir diretamente no verbo. Pensa você pode comparar com o verbo, tipo aquela velhinha fuxiqueira que tem lá na tua rua, ela que sabe da vida de todo mundo. Se você quer saber de alguém, você vai aonde? Na velhinha fuxiqueira. Ah, é a vida de fulano. Te garanto que ela vai falar, não é mesmo? Ó, o verbo, a gente vai apelidar o verbo de quê? Velhinha fuxiqueira. Por quê? Você precisa das informações e você vai nela. Claro, né? Beleza. Eu sei que na tua rua tem, certeza, no teu prédio, todo canto tem, né? Olha lá, galera. Então, beleza, nas orações, os alunos assistem a aula do professor Rodrigo. Maravilhosa. Ah, gostei. E os alunos assistem a aula do professor Rodrigo, qual seria o verbo? Os? Claro que não. Artigo, substantivo. Opa, achei o verbo. O que você vai fazer? Circula o verbo, galera. Verbo assistir. Beleza, professor, mas como é que eu faço para achar o sujeito? Você tem que conversar com o verbo, cara. Ah, professor, mas eu vou conversar com o verbo, parece coisa de doido. Eu conversando com o verbo. Você vai conversar com o verbo. Você vai perguntar ao verbo e ele te dará uma resposta. Entenda, o verbo te dá a resposta. Presta atenção. Para achar o sujeito, eu tenho que ir ao meu verbo, colocar um pronomezinho interrogativo. Simples demais, olha lá. Os alunos assistem a aula do professor Rodrigo. Quem assistem a aula do professor Rodrigo? O verbo vai te dar uma resposta. Quem assistem? Os alunos. Tcharam!
Adivinha o que aconteceu? Você acaba de achar o sujeito, isso mesmo, o sujeito da sua oração, onde eu vou determinar que é um sujeito simples. Professor, por que sujeito simples? Porque eu só tenho apenas um núcleo? Simples demais. Você acaba de achar o sujeito. Professor, achei o sujeito, classifiquei o sujeito e agora? Você vai achar o predicado. O que seria o predicado? Tudo aquilo que vem pós o sujeito. Mas professor, por que eu falo predicado? Pessoal, eu digo predicado porque o ato de predicar é explicar e falar de alguém. Ou seja, todas as informações do sujeito estão dentro do predicado. Eu sei que quem assiste a aula do professor Rodrigo são os alunos. Eles estão assistindo a aula do professor Rodrigo. Então, tudo aquilo que vem pós o sujeito, eu vou chamar de predicado. Professor, é só isso? Era só isso e você errou. Simples demais, muito fácil. Por favor, não erre mais. É muito tranquilo. Então tá, achei sujeito predicado. Eu acabo de achar os termos essenciais da oração, ou seja, para que eu possa formar um período simples, para que eu possa ter uma oração, eu tenho a necessidade de ter presente um sujeito e um predicado, porque são termos essenciais. Eles não podem, eles devem estar sempre presentes numa oração. Pessoal, então aqui a gente já conseguiu trabalhar com duas funçõezinhas sintáticas, certo? Agora vamos pular para outra função sintática. Vamos passar a compreender sobre verbos. Presta atenção. Pessoal, verbo. O verbo ele vai ter ali dois tipos de predicação. Como assim, professor? Eu tenho dois tipos de verbo. Os chamados verbos significativos, que são verbos que têm significância de intransitividade ou transitividade. E também os conhecidos verbos de ligação, que nós vamos falar depois. Presta atenção. Você lembra que o professor falou para você que toda vez que você for fazer uma análise sintática, você tem a obrigação de diretamente no verbo, porque sobre ele está todas as informações? Ele é o cara. Então, olha aqui essa oração que eu preparei para você. Os alunos amam a videoaula do professor Rodrigo. Ah, também eu gosto muito. Maravilhosa. Eu sei que ela é sensacional. Presta atenção. E os alunos amam a videoaula do professor Rodrigo? O que eu tenho que fazer? E no verbo. Qual que é o verbo? Amo. Circulei o verbo. Perfeito, achei o verbo. Agora presta atenção. Imagine que você tem uma situação de um enunciado que você tem que achar o verbo e entender a predicação desse verbo. Ou seja, os verbos são divididos em verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Isso você já estudou. Mas presta atenção, vamos lá. Vamos fazer a regência desse verbo, galera. Olha que simples. Você entende que quem ama, ama algo ou ama alguém, não pede um complemento? Você não entende que a oração é impossível parar aqui? Por quê? Se ela parar aqui, se eu falar, os alunos amam, você vai perguntar, amam quem? Amam o quê? Não é mesmo? Então ele precisa de complemento. Ele transita na oração através dos seus complementos. Então eu vou chamar de verbo transitivo. Vamos lá, professor. O que são complementos de verbos? Os complementos de verbos que complementam o sentido do verbo, eu vou chamar de objetos diretos e objetos diretos. Professor, por que eu falo objeto direto? Simples demais. Porque o verbo se liga ao seu complemento para complementar o seu sentido sem a presença de preposição. Você não vai ter preposição? Você pode ter um artigo, tranquilo, algum termo determinante. Porém, não haverá preposição? Presta atenção. Os alunos amam o quê? A videoaula do professor Rodrigo. Então, aquilo que complementar o seu verbo, eu vou chamar de objeto. Perfeito, professor, chamei de objeto. Agora entenda. Presta atenção, entre o verbo e o seu complemento tem a presença de preposição? Não, eu tenho o a, que nesse caso trabalha como artigo. Então, o meu objeto eu vou chamar de objeto direto. Tá vendo, turminha? Se eu tenho um objeto direto, automaticamente eu tenho um verbo transitivo direto. Simples demais, muito tranquilo. Para de fazer o passo a passo. Acha o verbo, descobre o sujeito, aí você vai descobrindo a transitividade desse verbo, a significância, se é um verbo de ligação, se é um verbo transitivo. Muito simples, viu, galera? Então, beleza? Compreendemos aqui como se acha um objeto direto. Simples demais. Galerinha, dando continuidade aqui sobre as nossas funções sintáticas, agora vamos aprender outra função sintática. Nós entendemos sobre o verbo transitivo direto, o objeto direto, agora vamos falar sobre o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Pessoal, aquela mesma coisa, tá? Você vai na oração, lê a oração e acha o verbo. Olha aqui, João gosta de Maria. Em João gosta de Maria, o verbo é gosta. Pessoal, vamos lá. Você tem que descobrir se o verbo é um verbo transitivo direto ou indireto. Você vai descobrir também se ele tem um objeto direto ou indireto. Simples demais. Vamos na regência do verbo. Você concorda comigo que quem gosta, gosta de alguma coisa? Presta atenção. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa, de alguém.
Vocês perceberam que eu coloquei uma preposição nessa regência? Então, olha lá, quem gosta, gosta de alguma coisa, pede complemento, se pede complemento é um verbo transitivo. Então, nós sabemos o que João gosta, ele gosta de quê? Galera, gosta de Maria, João está apaixonado, ele gosta de Maria. Então, olha lá, pessoal, percebe-se o quê? Que entre o verbo e o seu complemento, o seu objeto, eu tenho a presença de uma preposição. Se eu tenho preposição dentro do meu objeto, automaticamente eu vou ter um objeto indireto. Professor, por que indireto? Porque é impossível fazer a ligação do verbo junto ao seu complemento sem a presença da preposição. Vou provar para você, presta atenção. Vamos ler assim, ó. João gosta da Maria. Você lê dessa forma? Claro que não. Por quê? Você não é mais um cavernoso. Você não vive na época das cavernas. Você é um ser civilizado. Então você fala, João gosta de Maria. O verbo pede preposição. Se ele pede preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Simples demais. Galerinha, olha lá. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Alguns verbos, eles não têm significância de intransitividade ou transitividade. Não são verbos significativos, ou chamar de verbo de ligação. Ó, a videoaula está fenomenal, realmente. Olha lá, a videoaula está fenomenal. Qual que é o verbo? Está. Galera, os verbos de ligação, eles não possuem complemento. Eles só têm uma função, já está no nome, verbo de ligação. Ele vai ligar o sujeito a uma característica dele. Galera, presta atenção. O que está fenomenal? A videoaula, não é mesmo? Aqui eu tenho o meu sujeito. Perfeito, professor. Olha lá, sujeito. Tranquilo. Qual a característica do sujeito videoaula, galera? Fenomenal. Então presta atenção. O verbo de ligação está ligando o sujeito à sua característica. E a característica do sujeito eu vou chamar de predicativo sujeito. Professor, então você está dizendo que toda vez que aparecer um verbo de ligação, nós teremos um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito? Com certeza. A única função do verbo de ligação é ligar o sujeito à sua característica, beleza? Então, o termo fenomenal vai fazer a função sintática de predicativo do sujeito, galera. Simples demais, beleza? Vamos lá, turminha. Para finalizar essa nossa aula sobre algumas funções sintáticas, o professor separou para vocês também a questão de complemento nominal. Professor, o que seria complemento nominal? Complemento nominal vai complementar o sentido de um nome. Presta atenção. Agora eu não estou mais trabalhando com complementos de verbos. Agora eu vou trabalhar com complementos de nome. Dentro da nossa gramática, existem três termos morfológicos que vão ter essa função de nomear as coisas. Um deles é o substantivo, adjetivo e o outro é o advérbio. Por quê? O substantivo ele tem por função nomear tudo que existe. O adjetivo caracteriza um substantivo, então ele trabalha de forma que ele vai nomear também. E o advérbio, como ele modifica um verbo e modifica um adjetivo, ele vai ter essa função, esse potencial de também nomear. Então, quando eu falo em nome na língua portuguesa, estou falando de substantivo, estou falando de adjetivo e estou falando de advérbio, beleza? Pessoal, presta atenção. Na situação de complemento nominal, você vai ter um tipo de substantivo. Esse substantivo deve ser um substantivo abstrato. Então, professor, o senhor está dizendo que toda vez que aparecer um substantivo abstrato e pós ele ter uma preposição, eu vou ter um complemento nominal? Com certeza. Preposição, professor. Ai, ai. Olha lá. Então presta atenção. Na oração, as necessidades dos alunos foram atendidas através das videoaulas. Olha lá. Vamos achar um complemento nominal. Muito simples. Pessoal, olha esse termo aqui. Necessidades. Vocês compreendem que o termo necessidade é um substantivo abstrato, que ele precisa de um ser para existir? Achou um substantivo abstrato? Faça uma regênciazinha, presta atenção. As necessidades. Necessidades de quem? Dos alunos. Então, se eu tenho um substantivo abstrato, pós ele eu tenho uma preposição e outro substantivo, eu vou chamar de complemento nominal. Por quê, professor? Presta atenção. A necessidade de quem? Dos alunos. Percebe-se que esse termo está complementando o sentido desse termo aqui, que é um substantivo abstrato. Beleza, galera? Ó, nós vamos encerrar por aqui, tá? Entendemos o que é morfologia, entendemos o que é sintaxe e trabalhamos algumas funções sintáticas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, viu? Valeu!